Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente está falando de uma série de profetas maiores e profetas menores. E hoje a gente está dando continuidade falando do profeta menor, que é o profeta Zacarias, né? E a gente vamos falar das visões de Zacarias, que são uma série de 8 visões. E a gente vamos falar hoje da visão número 1 e a visão 8ª, que elas são interligadas uma com a outra. E a primeira visão que o profeta Zacarias teve está escrito no capítulo 1, do versículo 8 ao 17, que fala dos 4 cavaleiros em patrulha. E a segunda, que é a 8ª, né, visão do sonho de Zacarias, está no capítulo 6, de 1 ao 8, que são os 4 carros de guerra. E ao primeiro tópico da primeira visão de Zacarias, que são os 4 cavaleiros, né, está principalmente no versículo 1 ao 11. Zacarias capítulo 1, do versículo 11, olha o que diz. E eles relataram ao anjo do Senhor que estavam entre as moitas, e percebemos toda a terra, e a vimos toda tranquila e em descanso. Mas não era bem assim, né? Que o mundo estava em paz. Sim, mas Deus levantou a Pérsia para conquistar a Babilônia e trazer a paz. Mas olha o que está escrito do versículo 8 ao 17. Durante a noite, tive uma visão. Surgiu na minha frente um anjo montado em um cavalo vermelho. E ele estava parado entre os moites e numa grande vale. E atrás dele estavam montados outros anjos, e os seus cavalos eram vermelhos, marrons e brancos. E imediatamente indaguei: quem são esses, meu Senhor? Então o outro anjo que falava comigo respondeu: eu lhe revelarei quem são. Então o anjo que estava entre as moitas deu a seguinte interpretação: eis que são aqueles que Yahweh enviou por toda a terra. E percorremos toda a terra e vimos que toda tranquila e em descanso. E diante do que o anjo do Senhor replicou, o Yahweh dos exércitos: até quando não olharás com misericórdia para Jerusalém e para com as cidades de Judá, e com as quais estas indagando há 70 anos. Então Yahweh respondeu a palavra de conforto e encorajamento ao anjo que falava comigo, e ao anjo que me orientou exclama: diante de todos, assim diz o Yahweh dos exércitos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, e contudo estou muito indignado contra a nação que se sente imbatíveis. Eis que eu vinha irritado com o meu povo, mas elas conseguiram piorar em muito a dor do meu povo e o seu sofrimento. Porém, eis que diz Yahweh: estou voltando a minha face para Jerusalém, e o meu coração está repleto de misericórdia. Ali a minha casa será reedificada, e eis que a corda de medir será estendida sobre Jerusalém. Avisa o Senhor dos exércitos.
e diga: mas assim diz o Iahvé dos exércitos, assim a minha cidade transbordarão de prosperidade, e novamente o Eterno voltará a consolar Tisson. Sião é a preferir Jerusalém. Ou seja, Deus relata que vai vir os Medo-Persas para trazer guerra entre a Babilônia e trazer a paz para o povo de Israel, que sofreu durante 70 anos ali na Babilônia. E isso reflete também no 8º, vai vir os 4 cavaleiros de guerra. Esses 4 cavaleiros de guerra são os que Deus manda, ele não aprova as suas atitudes, mas ele manda o exército para confrontar a sua soberba, como aconteceu com a Babilônia, com o reinado, né, o último reinado do neto do rei Nabucodonosor II, Belsazar, ele sendo querendo ser adorado que nem Deus. E com isso ele levou ali o candelabro, e o candelabro colocou fogo impuro ali naquele candelabro. Aí veio a justiça de Deus com a mão do Senhor escrevendo na parede, e o profeta Daniel relata o que ia acontecer ali. Que ali naquele exato mesmo dia que estava havendo a festa no palácio, os Medo-Persas entraram no subsolo, entraram vou falar assim, na galeria onde escoa a água. Eles entraram ali, invadiram toda a Babilônia e caiu o Império Babilônico. E aqui está relatando isso o profeta Zacarias, né? Relatando que o exílio de 70 anos está quase no fim, e agora é a hora do reinado messiânico. Ou seja, ele está aguardando, ainda ficou, o nosso Senhor Deus deixou uma deixa sem resposta, porque vai vir o reinado do Messias, vai vir o reinado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e ele veio como Cordeiro, promovendo como que vai ser o reinado dele, o reinado de paz, em plena guerra, como era os judeus com os romanos, né? Com os judeus aguardando o Messias, que são chamados de zelotes. Os zelotes são praticamente uma organização fora do exército judeu. Eles são exércitos, são organizações de um exército chamado de zelotes, que estava aguardando o Messias e ia atacar os judeus, querendo promover a paz entre Israel com o objetivo de guerra. Eles estavam esperando o Messias de guerra, que ia vencer com todo o poder, com toda a justiça e com toda a equidade. Mas veio o Messias como forma de cordeiro. Não veio como o leão que vai vir para destruir o anticristo e o falso profeta. E nessa época, os judeus creu que o Messias ia vir, né? Mas Deus deixou essa resposta, que vai vir um reino messiânico, e a gente está aguardando muito que esse reinado messiânico, que vai ser um reinado de justiça e equidade, no reinado milenar de Cristo, que ele é o nosso Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e falou que iria juntar todas as nações a adorar e exaltar ele. E isso está acontecendo hoje. As pessoas do mundo todo que aceitam Jesus como o único suficiente Salvador, ele vai estar nas bordas do Cordeiro, adorando ele, exaltando ele, bendizendo o nome dele. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei dos Exércitos. E aqui mostra a visão de Zacarias, que apesar que é um pouco estranha, mas quando a gente vê, estuda, não é bem assim, porque no reinado messiânico vai haver paz. Como diz aqui, o mundo está em paz. Você crê nessa palavra? Que Jesus Cristo, ele está trazendo a paz no seu coração, como o profeta Zacarias viu aqui. Crê nessa palavra, crê que Jesus Cristo pode promover essa paz no seu coração e na sua vida. Crê nessa palavra que Jesus te ama e te quer bem.